Olá pessoal, meu nome é Paula Teixeira, eu sou médica e também professora de Mindfulness, Mindful Eating e autocompaixão. Eu trabalho atualmente com o ensino do comer consciente e atendimento de pacientes que queiram aprender a comer para ter uma vida que faça sentido. Eu sou membro fundadora e também atualmente diretora do Centro Brasileiro de Mindful Eating. Eu vou começar a nossa conversa de hoje contando para vocês uma história. A minha história antes de ser médica e professora de Mindful Eating. Eu gosto sempre de começar as minhas palestras com a minha história, porque na verdade algumas pessoas sempre ficam se perguntando por que uma pessoa acima do peso, gorda, vai falar sobre comer consciente e autonomia alimentar. E aí eu queria contar para vocês que a minha primeira dieta foi aos 7 anos de idade. E o resultado que eu tive fazendo dieta restritiva a vida toda foi chegar ao peso de 160 quilos aos 18 anos de idade e assim ir para uma cirurgia bariátrica. Como uma pessoa jovem que eu era, eu fui para a bariátrica com expectativas erradas. Eu emagreci 40 quilos com a bariátrica, o que em termos de tratamento não foi fora do que a medicina entende como sucesso. Mas eu fui para a bariátrica esperando acordar a Gisele Bündchen. E o que realmente aconteceu foi eu ter emagrecido 1/3 do que eu achava que eu emagreceria. Depois da cirurgia, eu continuei por 10 anos fazendo o que eu havia aprendido a minha vida toda: comer menos e me exercitar mais. E tudo que eu consegui foi manter o peso perdido. Só que depois desses 10 anos, estava cada vez mais difícil manter aqueles 40 quilos que eu tinha perdido na bariátrica. E eu fui ficando cada vez mais paranoica com a comida e mais desesperada. Vocês devem conhecer a sensação de fazer uma dieta super restritiva e só porque comeu macarrão no domingo, na segunda, subir na balança e ver que ela está marcando 3 quilos a mais. Eu não sei vocês, mas eu olhava para aqueles 3 quilos e pensava, não é possível. Se eu pesar o que eu comi durante todo o final de semana, eu não devo ter comido 3 quilos de comida. Então como é que tem 3 quilos a mais nessa balança? Foi nesse momento da história que eu conheci a Sophie. O ano era 2013 e a Sophie foi uma das professoras da especialização que eu estava fazendo no Einstein. E eu me lembro até hoje da sensação do chão se abrindo ao ouvir pela primeira vez que as dietas restritivas eram a causa de você ganhar todo o peso após meses de esforço. Sobre as alterações do apetite após a dieta restritiva e todos os outros estudos sobre o porquê as dietas restritivas não funcionam a longo prazo. A partir desse dia, eu nunca mais fiz dieta e eu emagreci 30 quilos desde então. Mas essa parte da perda de peso é uma parte da história que eu procuro contar com muito cuidado. Esses dias uma pessoa me pediu lá no meu canal do YouTube, conta mais sobre a sua história de emagrecimento. Aquela fala mexeu em um lugar dentro de mim. Porque a verdade é que nesses últimos 7 anos eu não vivi uma história de emagrecimento. A minha história é uma história de resgate da minha própria vida, que havia sido usurpada pela cultura da dieta. E o que importa na minha história não é a perda de peso. Eu não emagreci porque eu estava tentando emagrecer. Eu vivi meus últimos 7 anos focando em me relacionar comigo, com a comida, com o coração aberto e cheio do cuidado mais genuíno que pode existir, que é a presença, ou seja, mindfulness. E o tema dessa palestra é exatamente sobre como conquistar a autonomia que surge quando você se relaciona consigo mesma, com o mundo e com a comida, com presença e amor. Até agora, as dietas restritivas focaram em estudar o que você deve comer e o quanto você deve comer, se baseando na falsa premissa que para emagrecer basta comer menos e gastar mais, certo? A restrição alimentar não leva em conta as ações desses déficits calóricos no seu cérebro, no seu organismo e no seu metabolismo a longo prazo. As dietas não contemplam as esferas de quem come, ou seja, você. Dietas não nos ensinam a comer, não nos ensinam a nos relacionar com a comida na vida real. Saber como e por que a gente come é tão importante quanto saber o que
e quanto comer. O convite do Comer Consciente é exatamente que você aprenda a como comer e como se relacionar com a comida. A gente está inserido em uma cultura que valoriza a comida, certo? Acho que todo mundo concorda. A gente está sempre falando como ama comer e apesar dessa valorização da comida, a maioria de nós está sempre fazendo outras coisas além de comer enquanto come. Quem aqui já comeu sem verdadeiramente estar comendo? Imagina que a sua comida fosse seu companheiro ou companheira ou uma amiga. Se todas as vezes que você marcasse um encontro, você ficasse falando para ela assim, olha, rápido, porque hoje eu só tenho 10 minutos para você. Pode ir falando que eu tô aqui, ó, vendo aqui meu celular, a minha timeline, mas eu juro que eu te amo. Se em todos esses encontros, tudo que você faz é mexer no celular, é fazer outra coisa além de prestar atenção nessa pessoa. Se você tratasse a sua amiga como trata a sua comida, ela ia querer continuar esse relacionamento? E aí, como é que a gente faz para realmente demonstrar esse amor pela comida e como isso nos ajuda a ter autonomia alimentar? Por isso que nesse momento a gente vai fazer uma prática que eu chamo prática no olho do Mindful Eating. Eu vou pedir para vocês então pegarem aquele alimento que vocês foram avisados para que a gente usar nessa palestra. Então, a gente vai fazer essa prática para a gente poder olhar como é que a gente faz e como é que é na vida real se relacionar dessa outra maneira com a sua comida. Então você pode pegar a comida que está aí com você, coloca ela na palma da sua mão, 2 ou 3 pedacinhos, pode ser uma comida que você gosta, tipo um chocolate, ou então alguma colherinha de algum doce, tá? Uma comida que você pensa amar. E aí a gente vai olhar para essa comida. A gente vai se inclinando devagar, primeiro para dentro da gente mesmo, para trazer a gente para a experiência. Como se antes de começar, a gente se convidasse para estar aqui nesse momento. Você pode, inclusive, então, fechar alguns minutos, alguns segundos os olhos. E então, abrindo os olhos, olhe para essa comida, esse alimento, esse chocolate ou doce, como se fosse a primeira vez. Como se fosse a primeira vez que vocês estivessem se olhando. Veja se é possível notar o que admira você nesse alimento. O que nesse alimento te encanta? Quais os motivos fazem com que você ame se relacionar com ele? Percebendo o quanto seus olhos apreciam esse alimento. E então nós vamos tocar. Perceba quanto o seu tato ama e aprecia esse alimento, se dando alguns momentos para apreciar. Fechando os olhos, leve esse alimento até o seu nariz. Permita-se usufruir, aproveitar esse cheiro, notando como ele faz te sentir no corpo todo. Então, nós vamos colocar na boca, sem mastigar. Coloque na sua boca, passeando com o alimento, talvez em locais que você não use da sua boca. Se permitindo saborear, se permitindo se satisfazer, percebendo o gosto, a textura, e se você precisar de mais um pedacinho, pode pegar mais para continuar a prática. Perceba quanto esse alimento que enquanto você mastiga aquece o seu coração, notando as sensações e aproveitando todo o seu tempo com esse alimento na sua boca. Dedicando
a se abrir com curiosidade para esse alimento que está em sua boca, saboreando. Então, se já for a hora de você engolir, pode engolir. Notando também o gosto que esse alimento deixa na sua boca depois que esse encontro acabou. Qual sensação ele deixa no seu corpo todo? Os ecos da memória desse encontro. Saboreie também esses ecos desse relacionamento antes de pensar no próximo pedaço. Ou se você precisa do próximo pedaço. Então agora, veja como é contemplar que a partir daqui você não é mais só você. Você é você e mais esse pedaço de chocolate ou colherada de doce de leite ou de brigadeiro. Traga à sua mente todas as pessoas envolvidas para que esse alimento chegasse até você. Então, devagar, você vai abrindo os olhos e voltando para a aula. E aí, agora eu pergunto para vocês: o que vocês notaram? O que foi possível perceber nessa prática? Vocês podem, inclusive, fazer anotações para que vocês possam continuar essa exploração. E aí, eu faço novas perguntas. Como se dá a oportunidade de comer a partir de agora, não de maneira estereotipada, mas se lembrando de qual maneira a gente pode mostrar para nós e para a comida que a gente valoriza esse relacionamento. Como comer dessa maneira pode fazer alguma diferença no seu comportamento alimentar, na sua autonomia ou no jeito que você come. E os estudos apontam exatamente nessa direção. Esse estudo aqui demonstrou que as pessoas que aumentaram o nível disponível de mindfulness, ou seja, se tornaram mais presentes, começaram a ter mais vontade de comer alimentos considerados escolhas saudáveis por livre e espontânea vontade, sem que ninguém as tivesse orientado sobre alimentação. Depois de passar pelo programa de Mindful Eating, os participantes desse estudo diminuíram a resposta condicionada à comida, ou seja, passaram a ter mais poder de escolha frente aos alimentos que eram apelativos para eles. As pessoas conseguiram dizer hoje não quero sair com você, por exemplo. Diminuíram os episódios de compulsão alimentar e também diminuíram seus sintomas de depressão. As pessoas desse estudo ainda passaram a relatar uma maior sensação de conexão com algo maior. Pessoal, a gente faz cerca de 200 escolhas alimentares todos os dias. A gente tem um encontro marcado pelo menos 3 vezes ao dia com a nossa comida, que teoricamente a gente ama. Por isso agora eu vou passar para vocês 3 dicas do comer consciente para a sua autonomia alimentar. Primeiro, coma com uma presença conectada. Convide você para estar com você nas suas refeições. Dê atenção para esses alimentos que você escolheu comer. Faça da sua alimentação um evento. Segunda dica, aprenda a se relacionar com o seu corpo. O convite dessa dica é para que você possa aprender a honrar a sua fome, saciedade e satisfação. Isso significa descobrir quando você precisa comer segundo o seu corpo. Ou seja, coma quando você tem fome ou quando você está com vontade de comer. Quanto comer segundo o seu corpo? Coma o necessário para se sentir saciado e satisfeito. E como a gente vai comer segundo o comer consciente? Com presença, se dedicando a você, a sua comida, a esses alimentos que estão na sua frente, usando todos os seus sentidos para aproveitar aquele tempo e aquela oportunidade que a gente se dá para passar com aquela comida que a gente ama tanto. Por que a gente deve comer segundo o comer consciente? Porque eu quero me nutrir, me cuidar com o mais profundo senso de amor pela gente mesmo. E o que a gente deve comer segundo o comer consciente? Os alimentos que a gente ama. Talvez a gente pense que a gente ama alimentos que são alimentos hipercalóricos, por exemplo, mas vocês vão perceber que não. A terceira dica é: cultive uma vida que vá em direção a uma vida que faça sentido.
Tem uma professora de Mind Eating que diz: como nos relacionamos com a vida é a maneira como nos relacionamos com a comida. Então eu termino essa aula dizendo para vocês que a sua alimentação e o seu relacionamento com a comida representam metade do caminho para a sua autonomia alimentar. A outra metade diz respeito a você cuidar de cada parte da sua vida com amor, carinho e o respeito que você merece. Quando a gente une essas duas partes, toda a esfera que tem a ver com o comedor, com o comer, com a inteligência externa que a gente também não descarta, todo o conhecimento da ciência, mas a gente coloca no jogo você que come e como você deve se relacionar com essa comida, a gente tem metade do jogo. A outra metade, a gente precisa cuidar e aprender a responder a pergunta: o que cuida de mim? Quais são as minhas reais necessidades? E isso é em direção a cultivar uma vida que vale a pena ser vivida. Se vocês fizerem esse gesto, vocês vão perceber que é difícil manter as duas mãos, uma independente da outra. Mas quando a gente une, a gente pode até relaxar os nossos ombros, apoiando uma esfera, uma metade na esfera na outra. A esfera relacionada ao comer e é uma vida que vale a pena ser vivida. Por isso que todas as vezes que a Sophie me convida para falar, apesar de ter uma parte da minha mente que ainda tem a cultura da dieta que fale, talvez você não devesse estar falando sobre isso, na verdade, eu faço questão de vir, porque esse é o movimento que eu tenho certeza que todas as pessoas podem fazer. A gente não tem que viver apenas depois de emagrecer. A nossa vida começa agora. Então, fazer e ajudar pessoas e fazer aquilo que aquece a nossa alma e que faz o nosso coração cantar faz parte de todo o tratamento de recuperação do nosso relacionamento com a comida. Então, não esperem emagrecer para que a vida de vocês possa acontecer. Isso foi algo que foi implantado nos nossos sentimentos, nossas sensações e os nossos pensamentos. A nossa vida precisa acontecer agora, enquanto a gente cuida do nosso corpo e da nossa comida. E isso vai fazer com que eu possa construir a autonomia. Eu termino essa aula agradecendo demais a presença de vocês e também o convite da Sophie. Eu sempre falo isso publicamente porque eu realmente não sei e nem consigo imaginar como seria a minha vida hoje se esse encontro de 2013 não tivesse acontecido. Então, a Sophie mudou o rumo da minha vida, mas essa coisa que hoje a gente chama de efeito Sophie, que é a gente poder aprender a se relacionar com paz, com a comida, é capaz de fazer muita diferença a longo prazo, quando a gente fala de comer para nutrir e para cuidar de nós e do nosso corpo. Eu tô por aí, vocês podem me achar nas minhas redes sociais e também lá no Centro Brasileiro de Mindful Eating. Eu espero que vocês aproveitem e que esse vídeo possa ser uma porta para que vocês se aprofundem nesse assunto. Obviamente, em 20 minutos a gente não vai conseguir esgotar o comer consciente, mas é apenas um gostinho para que vocês possam se aprofundar no seu relacionamento com a comida e saber mais sobre o comer consciente. Um abraço e até a próxima!